Olá, alunos e amigos da Fateluz, sejam todos vocês muito bem-vindos ao nosso canal. E na aula de hoje nós vamos falar da história do cristianismo, trazendo uma visão panorâmica da história da igreja, do povo cristão, do povo salvo, do povo redimido em Jesus. Mas antes quero fazer um pedido a você que está aqui conosco, quem sabe é a primeira vez, se inscreva aí no nosso portal, adicione aí, ative aí o sininho, para que semanalmente você esteja recebendo as nossas atualizações. O nosso propósito aqui é trazer um saber teológico e promover a educação cristã. Vamos então para esta incrível matéria, a história do cristianismo. Eu quero começar lendo Efésios capítulo 2, versículo 19, porque esse texto, Paulo traz uma revelação, uma afirmação do que de fato é a igreja. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. A igreja, de fato, ela é a família de Deus. Vale ressaltar que no início da sua história, a igreja ela foi considerada como uma seita do judaísmo. É o que afirmavam os doutores da lei, é o que afirmavam os gentios que ainda não tinham uma visão clara, de fato, o que era a vida e a história daqueles primeiros cristãos. A Igreja de Cristo, ela iniciou a sua história com um movimento de um âmbito mundial. Como assim? Um nascimento de um âmbito mundial, que foi no dia de Pentecostes, e o dia de Pentecostes acontecia 50 dias após a ressurreição e 10 dias depois da ascensão de Jesus aos céus. O fenômeno do Pentecostes, na realidade, foi a inauguração da igreja. A igreja, anote isso, a igreja nasceu no Calvário. Ela é resultado do sacrifício vicário de Cristo. Ela é resultado da obra da cruz. A igreja é fruto da maior entrega, do maior sacrifício da história da humanidade, que foi a morte do Filho de Deus, a morte de Jesus Cristo. Então ela nasce no Calvário, porém ela é inaugurada no Pentecoste. E por que esse movimento foi considerado um movimento de âmbito mundial? Porque no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo capacitou os cristãos ali reunidos, após 10 dias de oração, proporcionou a eles a oportunidade de falar em línguas. E aquelas línguas faladas eram uma língua de diversos povos que estavam ali em Jerusalém, que estavam ali naquela cidade e foram atraídos para aquele movimento e ficaram surpreendidos, ficaram maravilhados que como aqueles discípulos falavam das grandezas de Deus em suas próprias línguas. Então ela teve um alcance mundial como resultado de quase 3.000 almas se convertendo e descendo as águas batismais. Assim foi o início da igreja, começando na cruz, nascendo na cruz. Jesus fundou a igreja. E eu ressalto aqui que Jesus não abriu a igreja. Jesus nunca abriu a igreja. A proposta do nascimento da igreja foi ser edificada. Em Mateus 16, a partir do versículo 18, após uma afirmação de Pedro declarando que Jesus é o Filho de Deus, Jesus falou: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Você abre a porta de uma denominação, você abre uma instituição religiosa, mas igreja jamais. Igreja não se abre, igreja se edifica. A igreja está sendo edificada na pessoa de Cristo. Cristo é a base da igreja, Cristo é a pedra angular. Ele é o maior fundamento de sustentação da maior obra realizada por Deus aqui na terra, a edificação da sua igreja. Nasce no Calvário, mas ela é inaugurada no dia de Pentecostes. Falando da igreja, existem 5 períodos que dividem a história cristã, 5 períodos da história cristã. O primeiro período da igreja é o período da igreja apostólica. Ela começa lá em Jerusalém, com a manifestação do Espírito Santo no dia de Pentecostes. A marca dessa igreja, uma igreja simples, fundamentada na doutrina dos apóstolos, uma igreja que perseverava em oração, em comunhão, muitos sinais, muitos milagres, muitas maravilhas
maravilhas aconteceram nesse tempo. Esse é o primeiro período da igreja, a igreja apostólica. Depois nós temos o segundo período da igreja, que é chamado da igreja imperial. Acontece no terceiro século, quando a igreja se une ao Estado por meio do imperador Constantino. Daí em diante a igreja começa a perder a sua simplicidade, as suas características, vai deixando de lado a base construída pelos apóstolos e se mistura com o glamour, o poder e a ostentação do império. O terceiro período da igreja é chamado da igreja medieval. Foi quando a igreja ela deixa de ser igreja e se torna também um império, influenciando nas decisões do reino, colocando reis, tirando reis, se enriquecendo, perseguindo, matando aqueles que eram contrários à visão da igreja instituída pelo clero e assim por diante. Foi um período muito negro na história da igreja, o período medieval. O quarto período é chamado o período da igreja reformada, que se torna notório, que eclodiu com a ascensão de Martinho Lutero, um monge alemão que não aceitou a inquisição da igreja, as aberrações promovidas pela igreja, e pregou na porta da Catedral de Wittenberg as 91 teses que ele rechaçava, combatia, não aceitava a imposição da igreja sobre os fiéis, abrindo mão das escrituras e abraçando as suas próprias tradições. Então a igreja reformada é o quarto período. Destaco aqui que Lutero não foi o único reformador. Existiam muitos outros nomes de suma importância para que acontecesse a reforma protestante. E na aula da reforma protestante nós vamos esmiuçar mais esse assunto, trazendo os detalhes e o pano de fundo histórico da reforma protestante. E o quinto período da história da igreja cristã é o período vigente, que é chamado o período da igreja moderna. Cada fase há algumas características da igreja, tanto positiva quanto negativa. Mas quando perguntar a você quais são os 5 períodos da história da igreja, pode falar com tranquilidade. Primeiro período, igreja apostólica. Segundo período, igreja imperial. Terceiro período, igreja medieval. Quarto período, igreja reformada. Quinto período, igreja moderna. Também com um paralelo às cartas escritas por João à igreja, às 7 igrejas da Ásia, no livro do Apocalipse, há uma linha teológica que defende aquelas cartas não apenas no sentido literal, como uma igreja local. Alguns acreditam que seja uma mensagem diretamente para uma igreja local, e há uma outra linha teológica que defende que cada igreja ali estabelecida, a igreja de Éfeso, igreja de Esmirna, igreja de Pérgamo, igreja de Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, representa um período chamado de era da igreja, as 7 eras da igreja. Então, assim sendo, à luz desse entendimento, a igreja de Éfeso representa a igreja apostólica, que vai do ano 30 até o ano 100 depois de Cristo. A igreja de Esmirna representa a igreja dos mártires, que vai do ano 100 a 312 depois de Cristo. A igreja de Pérgamo representa a igreja imperial, que vai do ano 303 até 590 depois de Cristo. A igreja de Tiatira representa a igreja da Idade Média, que vai dos anos 590 a 1517. A igreja de Sardes representa a igreja da Reforma, que vai do período de 1517 a 1730. E a igreja de Filadélfia representa a era da igreja das missões, que vai do período de 1730 a 1900 depois de Cristo. E a igreja de Laodiceia representa a igreja atual, a igreja moderna, que vem do ano de 1900, e hoje nós estamos em 2020 e ainda vai seguindo de acordo com que o tempo vai passando e com os anos vindouros. O primeiro período, que é chamado a igreja apostólica, ele foi caracterizado pelo crescimento da igreja. Jesus começa a sua obra com 12 discípulos, depois vai para 70, quando multiplica pães já tem 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. No terceiro ano, quando ele declara a sua missão, que ele ia ser entregue, que ele seria morto, começou a ter um esvaziamento dos seus seguidores. E quando ele sobe aos céus, ele deixa um grupo unido de 500 irmãos, mas quando parte para a oração, lá no cenáculo estava aproximadamente 120 irmãos. Depois do culto do Pentecostes, pula para 3.000,
Em Atos 4, a igreja já tem 5.000 e ela foi crescendo, crescendo, até se expandir por toda a Ásia e por parte da Europa. A pessoa mais responsável pelas missões da igreja no seu início foi o apóstolo Paulo. Paulo foi o maior plantador de igrejas no primeiro século. Ele foi um bandeirante do evangelho, ele foi um desbravador do evangelho. E nesse período houve as primeiras perseguições, não a perseguição do império em si. As primeiras perseguições sofridas pela igreja foi por parte dos religiosos judeus. Esses, por inveja, começaram a perseguir, começaram a prender alguns discípulos, inclusive o apóstolo Paulo, que na época era conhecido como Saulo, que estudou aos pés de Gamaliel, recebeu carta branca do sacerdote para poder prender, perseguir e até mesmo matar cristãos. Essa foi a primeira perseguição. Agora, em nível de império, os primeiros perseguidores do cristianismo, destaca-se Nero, no ano 64 depois de Cristo. Nero foi um louco. Ele colocou fogo na cidade de Roma e, como isso repercutiu mal para ele, ele tira o corpo fora e coloca a culpa nos cristãos. E aí começa uma perseguição sem precedente na vida dos discípulos de Cristo. Mulheres estupradas, crianças mortas, crentes sendo lançados na arena com os leões, nas mãos dos gladiadores, sendo queimados vivos. Foi um massacre. Ele foi responsável pela morte de muitos discípulos, de alguns apóstolos. Foi uma pessoa cruel e, para a igreja do primeiro século, foi considerado a besta do Apocalipse. Isso em níveis escatológicos. Depois dele destaca-se Domiciano. Domiciano foi o que prendeu o apóstolo João na ilha de Patmos. Ele começou essa perseguição no ano 81 depois de Cristo. Depois destaca-se o imperador Trajano no ano 98 depois de Cristo. Foram os primeiros perseguidores do cristianismo. Em nível de império, nós temos 10 grandes perseguições da igreja. Destaque-se após esse Adriano, do ano 117 a 38 depois de Cristo, Marco Aurélio, do ano 161 a 180 depois de Cristo, Cômodos, do ano 180 a 193 depois de Cristo, depois o Sétimo Severo, do ano 193 a 211, depois Décio, 249 a 251 depois de Cristo, e Diocleciano, do ano 305 a 310. Depois vem o Constantino, cessa essas perseguições promovida pelo Império. Nesse período de perseguição, nós destacamos alguns mártires, os principais mártires desse período. Nós temos o Inácio de Antioquia, que foi devorado por feras em Roma no ano 108. Temos Policarpo de Esmirna, que foi discípulo de João, condenado à fogueira nesta cidade no ano 155 depois de Cristo. E depois nós temos Justino Marte, que foi decapitado em Roma no ano 166. Eu quero ler para vocês as palavras de Policarpo quando ele estava sendo martirizado. Ele disse: ameaça-me com fogo que arde 1 hora e se apaga. Conheces tu o fogo da justiça vindoura? Sabes tu o castigo que devorará os ímpios? Não demores, sentencia teu arbítrio. Diz a história que antes que o fogo lhe queimasse, ele já havia expirado. Esses foram os principais mártires no período inicial da igreja. Ok? Na próxima aula, nós vamos falar sobre a era patrística. O que foi esse período patrístico? Isso vai ser no nosso próximo encontro. Um abraço, Deus abençoe sua vida, compartilhe essa mensagem e edifica outros através da educação cristã. Até o próximo encontro.